Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Eliana Bolanho, atriz e produtora da Companhia Teatral As Graças, e através do PROAC 39, da Secretaria do Estado da Cultura, eu venho aqui partilhar um pouco o nosso percurso de um teatro sobre rodas, né? A proposta é uma videoaula partilhando um pouco dessa experiência. Tem muita coisa para falar, gente. Então, assim, eu vou tentar ser sucinta, né? E já me colocando à disposição para que, se vocês tenham alguma dúvida, quiserem fazer outras perguntas, pode me procurar através das nossas redes sociais, tá bom? Depois eu coloco os links aí para vocês. Bom, vou também partilhar essa experiência tendo como referência o nosso ônibus teatro, o nosso circular teatro. Hoje tem vários grupos na cidade de São Paulo e fora, no Brasil e talvez em outros lugares do mundo, que usam um equipamento, né, um teatro sobre rodas em diversas maneiras. Tem gente que tem um ônibus, nós temos um ônibus que na verdade é um motorhome, tem gente que tem Kombi, Fusca, carreta, enfim. Existe aí uma diversidade de experiências, mas vou falar baseada na nossa, que já tem 20 anos, né? 20 anos que a gente tem o nosso ônibus, teatro, circulando pela cidade de São Paulo e também pelo Brasil. Bom, então vou começar pelas escolhas, né? O veículo, né? No nosso caso, a Juliana Gontijo, nossa companheira, que hoje está em outro plano, mas está sempre no nosso coração, na nossa história. Foi ela que viu o nosso ônibus. Na verdade, ele estava meio abandonado num sítio aqui próximo de São Paulo, né? E lançou a ideia, e na época estava surgindo a Lei de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, e a gente pensou, repensou, já tinha uma vocação. Eu não vou entrar muito nessas histórias, eu acho super legal, mas senão não vai dar tempo de falar da parte prática, tá? Então, eu acho que a gente começa pela escolha, né? Não só a escolha do veículo, né? Mas relacionado ao projeto, ao que você quer fazer, né? No nosso caso, e eu, assim, acho muito legal isso e opino sempre positivamente, o nosso ônibus, ele é pequeno. Ele é um motorhome, como eu falei, ele é uma casa, né? Era uma casa, ele é de 1960, então ele é um ônibus robusto, forte, né? Ele tem um chassi de um Mercedes 1113. Então, pelo fato dele ser menor do que um ônibus mais tradicional, assim, mais moderno, ele é muito facilitador, sabe? Para andar pela cidade, para acessar locais, enfim, a gente gosta muito do tamanho dele, né? Mas sei também que outras companhias têm ônibus maiores e funcionam super bem, por isso que eu falo da questão do projeto, né? Do que vocês pensam, como vocês querem utilizar esse teatro, né? Tem gente que, ou mesmo a gente, tem uma peça que a gente faz dentro do ônibus e tem outras peças que a gente monta um palco, outra hora o ônibus circula, enfim. Bom, então eu vou lá do começo, né, no ano de 2002, onde não tinha internet assim, essa facilidade de achar as coisas. A Vera, né, a Vera Budi, minha parceira de grupo, foi lá na lista telefônica, nas páginas amarelas, para conseguir uma reformadora de ônibus, né? Então, vocês devem procurar empresas que trabalham com reforma de ônibus, com reforma de trailer, né? Que elas com certeza vão executar. Só que executar o quê? O projeto.
E aí é um ponto-chave de você pensar como você vai adaptar o seu veículo, o seu teatro sobre rodas. Então, no nosso caso, a gente já tinha os espetáculos, né, que a gente queria levar para a rua, a gente já tinha pensado neles e nas outras possibilidades que poderiam vir, mas não em todas, porque isso é um aprendizado, era tudo muito novo pra gente, né? Então, é importantíssimo ter esse pensamento do projeto. E também, não só como você vai adaptar para o seu trabalho, para os espetáculos, mas também tentando garantir um pouco de facilidades, que hoje em dia tá mais acessível, né? Questão de iluminação e outras coisas que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, fazer um projeto e mandar executar esse projeto, né? No nosso caso, eu vou tentar colocar umas fotinhos aqui de como era o nosso ônibus antes e depois. Nós fizemos um palco na lateral, mas também em cima do ônibus, porque a gente levou para a rua, o nosso primeiro espetáculo foi o Tem Francesa no Morro, que era um espetáculo em homenagem ao teatro de revista. Então, para a gente era importante que tivesse escadaria, que tivesse cortina, que tivesse vários planos, né? Então, a Vera Budi, junto com o Kleber Montanheiro, que é o diretor desse espetáculo, a gente pensou e chegou num projeto que foi executado, que é um palco que se monta em uma das laterais do ônibus, um palco em cima do ônibus, né? A gente fez um deck de madeira e as escadarias que ligam o palco de cima com o palco de baixo. E ainda as escadarias para o chão, porque você tem essa possibilidade também de estar cada vez mais perto do público. Além disso, para o Tem Francesa, a gente construiu o palco, que na verdade a gente usou para vários espetáculos. Na outra lateral do ônibus, a gente fez um recorte, como se fosse uma tela de cinema. Porque a gente faz o Voo, que é um espetáculo que a gente fazia dentro do ônibus, é um espetáculo de bonecos. Então, aí a gente manipulava de dentro do ônibus e o público ficava fora, só via ali a janelinha como um cinema, né? Então, a gente partiu desse princípio, assim, desse projeto, que era o que a gente precisava. Quanto à montagem do palco, são placas, né, de madeira, que na primeira versão a gente já reformou isso, tá? Elas eram um pouco mais pesadas, elas ficavam dispostas em cima do ônibus. Uma coisa importante, nesse palco de cima, que vocês vão ver fotos aqui, a gente fez uma espécie de um cesto também, todo um serviço com serralheria e tal, para guardar coisas, né? Que no caso, no começo iam guardadas as placas que compunham e as ferragens que compunham o palco e também a parte da cortina, né? Mas também serve para colocar banquinho, para um monte de coisa, tá? Depois de um tempo, em 2009, a gente trabalhou com Leris Colombaione, é um palhaço maravilhoso italiano que tem uma vivência bem importante do circo, e ele trouxe pra gente uma nova proposta, diminuir um pouco o número dessas placas, o material, a maneira de montar os encaixes, né? Ou seja, a gente acredita que a gente aprimorou essa montagem. O palco passou a ser carregado dentro do ônibus, então ficava um pouco mais seguro no processo de montagem, né? Então, e tem outros recursos também que vocês podem usar e podem procurar. Por isso a importância de ter uma pessoa pensando junto com vocês, né? Um bom cenógrafo, um arquiteto, não sei, existem pessoas aí, e as próprias pessoas, muitas vezes vocês vão encontrar, porque às vezes a gente tem uma ideia, mas quando você chega na parte da reforma, precisa ver como viabiliza essa ideia, né? Bom, então, a reformadora.
se consegue uma reformadora, dependendo do trabalho a ser feito, né? Eu sei, por exemplo, que tem ônibus que não existe o palco em cima, tem companhias que tem ônibus que é só o palco na lateral mesmo. E eu sei que existem outras companhias que a montagem é super rápida, que é uma coisa mais moderna, vamos dizer assim, né? Mas o nosso funciona muito, muito, muito bem assim. Podemos melhorar, mas já funciona. Bom, nós utilizamos também, dentro do ônibus, para o palco de cima, um alçapão. Porque é legal ter várias saídas, pensar em várias saídas, porque o espetáculo tem entradas, saídas de maneiras diferentes. No nosso caso, a gente tem o alçapão, que sobe de dentro para o palco de cima, né? Então tem uma surpresa ali. A gente tem também a saída por essa parte que eu falei que a gente usa como uma tela de cinema quando é o espetáculo de bonecos. Também tem uma saída por lá, né? Então a gente pode aparecer pelo chão, nas laterais do ônibus, e o próprio ônibus atrás dele, né? Quando a gente abre, também teve um espetáculo, que era o Noite de Reis, que a gente não usava cortina, por exemplo, e a gente usava só o palco de cima, as escadas, a gente saía por trás, o motorista aparecia, a gente saía pelas janelas. Então, o que é legal é que vocês podem ir criando, né? Por isso que é importante ter esse pensamento anterior, mas também outras possibilidades de outras utilizações, né? Eu vou tentar falar mais um pouquinho sobre as formas de utilização, é que eu não sei se vai dar tempo. Bom, então, além da reforma, né, pintura, no nosso caso, a gente escolheu uma cor que a gente achava que combinava, assim, que era um fundo, que é um ônibus azul, né, um azul quase marinho, né, a gente coloca as logos, teve época que a gente colocou, adesivou ele com algumas regiões específicas, porque a gente estava circulando pelo Brasil, enfim, a gente pode pensar também em outras cores, mas é legal também, na minha opinião, né, ter esse fundo mais neutro, porque o próprio ônibus, ele é um cenário, né, ele é impactante. Então, mas aí fica da escolha de vocês e do que serve melhor, né. Bom, aí a gente chega na mecânica, na elétrica, né, na manutenção desse ônibus. É muito legal ter alguém de confiança que trabalhe com mecânica diesel, até porque esse é um mundo a ser descoberto pela gente. Eu não entendia nada, né? Continuo não entendendo muita coisa, mas no fazer, né, na experiência. Mas é bom você ter uma equipe de confiança. Então, alguém que possa trabalhar. No nosso caso, por exemplo, o ônibus é de 1960, mas toda a mecânica dele é mais moderna, ela foi refeita, até turbo nós colocamos, né? A parte elétrica também, pensar nas questões de bateria, né? Porque às vezes o ônibus, o teatro, né? Ele fica fechado por um tempo, então às vezes você fica sem usar. Então pensar em ter uma chave geral no ônibus para que ele não tenha problema de descarregar a bateria, né? Então, tendo essa equipe da elétrica, da mecânica, alguém de confiança. Junto com a reforma da lataria, acho que é importantíssimo pensar nos aproveitamentos dos espaços do ônibus. No nosso caso, a gente leva tudo dentro do ônibus, né? Ele leva o nosso cenário, aliás, leva mais. A gente chegou aí para o Festival de Maringá, por exemplo, com 3 espetáculos, né? Mas é importante aproveitar os espaços, né? Então, você pensar em como você vai amarrar tudo, isso tem que ser super seguro, não dá para ir nada solto dentro do ônibus, né? Você pode utilizar colocando em cima onde fica o motorista e o passageiro,
na caixa que tem em cima, assim, você pode fazer nós fizemos, né, umas caixinhas para guardar coisas menores, mais importantes. Embaixo do ônibus, às vezes, já vem uns compartimentos que podem ser utilizados. Então, porque pensar na organização é muito importante, principalmente quando você leva vários espetáculos. Eu digo isso porque é muito fácil de virar uma bagunça. É muito fácil de perder as coisas. Então, pensar nessa organização, fazer checklist, marcar, enfim. Também é importante que atrás do motorista e do passageiro se faça uma grade protetora, um serviço de serralheria muito simples, para caso solte alguma coisa atrás, ela não, numa brecada mais brusca, numa coisa assim, e de repente tem alguma coisa solta, não vá de encontro ali onde está o motorista e o passageiro, né? Então, pensar em todos os equipamentos de segurança para viagem, né? Ter sempre as coisas que já são, vamos dizer, obrigatórias e também no que for preciso em termos de ferramenta, tudo. E num motorista bacana. Eu falo sempre isso de equipe porque um ônibus teatro, um teatro sobre rodas, não é só você pegar um motorista para levar, vai de um lugar e volta. É tão bom quando tem alguém engajado, alguém que faça parte, que goste. No nosso caso, todos os nossos motoristas também acabaram sendo técnicos de montagem, né? Então, ter esse envolvimento, ter esse cuidado para levar o ônibus lavar, para cuidar dele, para ligar quando tiver muito tempo parado, né? Para observar óleo, enfim. A equipe técnica é muito importante. E, além do mecânico, do motorista, pensar também numa equipe para montar esse ônibus. No nosso caso, a gente trabalha com 4 pessoas. 4 meninos que nos ajudam sempre, às vezes varia um ou outro. Só que quando esse ônibus sai da reformadora, né? Depois que tá tudo pronto, já fez o serviço de marcenaria, a pintura tá tudo certo, já temos o motorista, a gente precisa aprender, eles precisam aprender a montar esse palco, né? Então, Então, é importante sair de lá, ou na própria reformadora, fazer um ensaio de montagem, para ver todos os encaixes, para esclarecer todas as dúvidas, porque depois que vocês forem para a rua, aí é por vocês, né? Então, é importante ter esse ensaio, esse esclarecimento de dúvidas, né? Tudo o que pode acontecer, algum ajuste que precisa fazer. E pensar nessa equipe, que também é importante tá agregada aí no fazer teatral, né? Isso é muito importante. Bom, para dar uma corridinha aqui, a questão do som, né? A gente tem um equipamento, né? A gente usa microfone na rua, a gente tem um bom equipamento. O equipamento de som, ele acaba passando um tempo ele já fica obsoleto, você já precisa trocar, sempre tem coisa mais moderna, né? Então, importante ter um engenheiro de som, um bom técnico de som para fazer o projeto, né? De como vocês vão trabalhar com a questão sonora. Tem espetáculos que a gente faz que a gente, por exemplo, não usa microfone, a gente usa um amplificador, mas é o Marias da Luz, que é um espetáculo itinerante. O ônibus não é um palco, ele é um personagem, né? Então, nesse momento, a gente usa um outro tipo de som. Mas pensando no teatro, né, sobre rodas, né, no palco, é importante ter alguém para pensar esse som com vocês, né? Pra gente foi bastante importante. Nós usamos uma tomada de energia 110. Mas, como a gente gosta de ser bem autônomo, a gente também tem um gerador de 2 kVAs e meio que comporta o nosso som, porque às vezes a gente chega num lugar, não tem luz ou é difícil, então a gente tem essa autonomia. Eu acho super legal ter um gerador,
né? Pequeno, claro, né? Que comporte. Ah, nós não usamos, nós fazemos o espetáculo durante o dia. Daqui a pouquinho eu falo da iluminação. Então, é claro que se for à noite, aí a questão da energia é diferente. Só contar para vocês que na primeira edição do Fomento nós fizemos espetáculo à noite. E foi um desastre. Assim, desastre em termos de logística, porque você precisava de ART, você precisava de autorização, você pagava uma energia, um valor de energia festiva absurdo e ficava à mercê do pessoal ir ligar a luz do poste. Hoje não, né? Aí já entrando na parte da iluminação, hoje você tem a luz de LED, que é muito mais fácil, é muito mais acessível. Então, quando a gente precisa fazer espetáculo à noite, a gente trabalha normalmente com 2 torres, né? Luz LED que ilumine todo a nossa área cênica, né? Aí a gente já não tem muita troca de luz, nada disso, é uma luz fixa, né? Mas aí, dependendo, se vocês quiserem fazer um trabalho para de noite, né, um espetáculo para de noite com luz, então vocês vão pensar junto também com um técnico de luz aí, pensando nos equipamentos. E aí tem que pensar num gerador maior, né? Talvez, assim, como a LED gasta pouco, talvez até o próprio de 2,5D. Bom, então eu falei da reforma, da otimização do espaço, da manutenção. Acho que é importante falar ainda na questão da organização, que se você utilizar o ônibus, se você guardar tudo dentro, tá ótimo, mas se você usar em cima um palco e usar também para transporte, é importante ter uma lona, né? E aí também tem as casas especializadas e pensar, amarrar a lona dá muito trabalho. Então pensar num jeito, porque tudo que for para facilitar a montagem e desmontagem da equipe, né? Porque às vezes, dependendo do lugar que você tá, você acaba de noite, a gente tem aquelas luzinhas que eles usam aqui na lanterna, assim, para ajudar, mas é sempre bom pensar em tudo de segurança que vocês podem propiciar para que a equipe não tenha nenhum entrevero, nenhum problema. Bom, pensar na documentação, né? Claro que tem a documentação, a gente tem que estar sempre em dia. Teve uma época que a gente achava que a gente precisava de ANTT, mas a ANTT é só para quem carrega passageiro, para quem carrega gente, né? No nosso caso, não. Mas, assim, sempre com a documentação em dia, com os itens de segurança, para que não tenha nenhum problema, né? A gente anda muito e as estradas, não só em São Paulo, a cidade bem acidentada, mas também nas estradas, muito buraco. Então é sempre nas viagens bom levar o step, levar o equipamento para troca dos pneus, desculpa. Bom, então tudo isso pronto, né? Espetáculo ensaiando, utilizando já o ônibus, chega a hora de ir pra rua, né? E claro que tem muita diferença quando você faz um espetáculo aqui em São Paulo, em outros municípios, em outras cidades, né? Mas uma coisa é comum, você sempre tem que ter autorizações, né? Então aqui em São Paulo, por exemplo, a gente... hoje em dia, a gente sempre acaba escolhendo... A escolha dos locais é muito importante. Primeiro que tem que ser plano, porque senão os encaixes, tudo, e mesmo a montagem e desmontagem não é legal. Então, um lugar plano onde o ônibus tem acesso, claro, né? E daí, você precisa das autorizações. A gente acaba escolhendo muito parque, porque a relação com o parque é muito mais tranquila. Se você vai para uma praça, você tem que ter autorização, né, da CT, você começa na subprefeitura do teu bairro, eles vão provavelmente te dar as relações do que você precisa avisar. Mas então você vai na subprefeitura, não sei se está dando para fazer online, e aí você pede autorização para CT, se tem que ter interdição de rua, ou um veículo numa praça
que precisa de autorização, não é toda praça que pode subir veículo, tá? Você precisa também da autorização de polícia militar, guarda civil metropolitana, principalmente dependendo do número de pessoas, enfim. O parque, ele é mais simples, você vai através da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, você entra lá em eventos, tem um Google Forms que você preenche, e eles autorizando, você entra em contato com o parque e acerta os detalhes, né? Então, você tem sempre que ter as autorizações, tá? Isso pode variar, né? A gente já fez, por exemplo, em São Luís do Maranhão, tinha que ter autorização, mas é outro tipo de autorização, né? Então, em cada local, você sempre tem que procurar para não ter nenhum problema de repente, chegar alguém lá, pedir a documentação, pedir e você não ter, e atrapalhar tudo, né? Bom, tô falando rápido porque tá acabando o tempo. E aí, vai a autorização, tá tudo pronto, a divulgação, né? E o próprio ônibus, acho que queria falar que o próprio ônibus muitas vezes já é uma divulgação, por isso que é sempre legal ter lá o ônibus teatro, ter uma referência, ter uma cor diferente, porque as pessoas já chamam a atenção, né? E aí o encontro com o público, que é a melhor parte. Você ter um teatro sobre rodas, onde você possa acessar locais onde não tem nenhum equipamento, onde as pessoas nunca viram teatro, ou mesmo nos centros, onde tem teatro, mas as pessoas não conseguem ir, e mesmo se conseguem, né? Ocupar as ruas, né? O ônibus chega e por aquele tempo que ele fica lá, ele transforma aquele lugar. Né? As pessoas acompanham a montagem, tem uma curiosidade, né? Muitas vezes as crianças ficam assistindo a gente se maquiar, né? E daí o espetáculo acontece e aí ele desmonta e vai embora. Efêmero mesmo, né? Mas fica a vibração, fica a energia, fica com um encontro com um público diverso, um público que no nosso caso às vezes vê o nosso ônibus e fala, olha o teatro, né? Gente que a gente já ouviu dizer, tem um depoimento muito lindo, escrito de um senhor de Marcilac, falando assim, eu nunca tinha ido ao teatro, e um dia eu acordo e abri a janela e tinha um teatro na minha porta. Então, esse encontro com o público é muito especial, E aí vai da experiência e do fazer para descobrir outras formas de utilização, outras formas de utilizar esse teatro sobre rodas que nos dá tanta alegria e nos proporciona tantos encontros, é um divisor de águas, né? Então, eu tenho que terminar, eu agradeço a vocês todos, né, por estar aqui comigo, agradeço a minha companhia teatral, a Cia Teatral As Graças, a Juliana Gontijo, a Vera Budi, e vou tentar colocar os nossos vídeos dos nossos espetáculos aí que tá no nosso canal do YouTube e alguma coisa no Instagram, e de novo me colocando à disposição para contribuir aí com vocês nesse processo. Sinceramente, espero que eu tenha conseguido comunicar um pouco dessa experiência, compartilhar, né, esse percurso, e esperando que tenhamos aí muitos teatros sobre rodas e muitas estradas para partilhar. Muito, muito obrigada. Até mais.